Oi pessoal, professor Russo Boni, conhecimentos gerais e atualidades aqui no Sétimo Reforço Escolar. Nosso reforço de hoje vai ser analisar o Brasil entre os gigantes países do mundo. Qual é a importância desse conteúdo, professor? O Brasil é um país que tem uma relevância geopolítica internacional. E quanto mais soubermos sobre o Brasil, mais conhecimento teremos sobre essa importância geopolítica que o Brasil exerce no mundo. Por exemplo, vamos localizar a primeira coisa, o Brasil aqui no nosso mapa mundi, né? Temos aqui o nosso mapa mundi e o Brasil então é um país que fica aqui no continente americano. Estamos aqui na América do Sul, somos o maior país da América do Sul, olha só, fazendo fronteira com vários países. São 13 países da América do Sul, nós somos o maior deles e fazemos fronteira com 10 desses países. Aqui no norte nós temos então aqui a Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, que vive uma complexa situação geopolítica. Nós temos aqui a Colômbia, o Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai. Só não fazemos fronteira, portanto, com o Equador e aqui o Chile. Nosso país faz comércio com grande parte dos países do planeta. Não somos um país que está envolvido ou promove conflitos. Nós sempre defendemos na ONU a solução pacífica dos problemas. Então vamos ver qual é o maior país em área do planeta. O maior país em área é aqui, ó, representado aqui em amarelo. Nós temos aqui a Rússia, né? A Rússia é um país de dimensões realmente continentais. Vamos comparar o tamanho do Brasil com o tamanho aqui então da Rússia. O Brasil é um país que tem 8.515.767 km², 8 milhões e meio. Se repararmos aqui, a Rússia tem um gigantesco litoral e a Rússia ela tem então 17 milhões e 98 mil quilômetros. Nós temos 8,5, ele tem 17 milhões, realmente é um país de dimensões continentais, né? O segundo país em área do mundo, para compararmos com o Brasil, nós temos aqui ó, Rússia e aqui representado na cor verde, nós temos então aqui ó, o Canadá. O Canadá também é um país que tem um grande litoral, né? Então o Canadá aí, ele tem 9 milhões, olha só, aqui são 17 milhões, 9 milhões de quilômetros quadrados, 984 mil quilômetros. Então é um país realmente muito grande, com uma grande riqueza mineralógica. É o próximo país em área do mundo, então, Rússia, nós temos aqui Canadá, depois nós temos aqui a China. A China tem 9 milhões, 596 mil quilômetros quadrados, um grande litoral e é o país que hoje em dia mais faz comércio com o mundo inteiro. Promove então a sua moeda, o yuan, e essa moeda está aí concorrendo com o dólar, concorrendo então com o euro, né? O próximo país em área do mundo, então primeiro aqui é a Rússia, depois nós temos o Canadá, depois nós temos aqui a China, Estados Unidos. Lembrando que Estados Unidos não é um país em área contínua. Estados Unidos tem aqui o Alasca. O Alasca foi comprado então no ano de 1867 da Rússia, né? Então, somando o Alasca e mais o Havaí, Estados Unidos são maiores do que o Brasil. Se tirar o Alasca, o Brasil seria o quarto país em área do mundo. Nós somos então o quinto país em área do mundo, né? Então o primeiro aqui é a Rússia, depois nós temos aqui o Canadá, depois nós temos a China, depois temos aqui Estados Unidos e aqui nós temos o Brasil. Lembrando que o Alasca ele tem uma área de mais ou menos 1.700.000 quilômetros, quase do tamanho do estado do Amazonas aqui no Brasil, o maior estado brasileiro, que tem aqui 1.500.000 quilômetros quadrados aproximadamente. Então nós temos aqui o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e depois nós temos então qual país como sexto? Nós temos aqui a Austrália, o sexto em área, depois nós temos a Índia, depois nós teremos aqui ó, a Argentina, teremos aqui o Cazaquistão e depois teremos então a Argélia. Nós estamos entre os 10 grandes países em área do mundo. Mas olha só, embora nós sejamos o quinto, vamos reparar o seguinte, a Rússia tem uma dimensão fantástica, só que ela está aqui cruzada ao norte pelo Círculo Polar Ártico, a mesma coisa acontece aqui com o Canadá, ou seja, grande parte desses países tem grandes adversidades com climas frios de menos 60 graus, menos 50 graus, então grande parte do seu território não tem como se aproveitar, como por exemplo o Brasil. Aqui nós temos então o Canadá com grandes dificuldades climáticas, nós temos aqui a China. Se dividirmos a China, que no meio, metade da China é um gigantesco deserto com grandes altitudes na parte interiorana, fronteira com o Nepal, com a Índia, né?
As grandes altitudes do mundo estão aqui. Além disso, a China tem desertos, tem furacões, tem terremotos, grandes adversidades, nevascas muito poderosas nessa região. Estados Unidos, país incrível, né? Uma área, uma dimensão fantástica, só que lá na parte extrema oeste existem então as grandes rochosas que oferecem uma dificuldade de transição, né? Da parte mediana dos Estados Unidos para o litoral do Pacífico. Além disso, da longitude 105 graus para o oeste, nós temos então grandes desertos nos Estados Unidos. Além disso, eles têm furacões, eles têm terremotos, têm grandes e poderosas nevascas, dificuldades bastante impressionantes. Já o Brasil, nós temos um litoral gigante, totalmente aproveitável. O Brasil está numa área tropical. Nós temos aqui um clima equatorial mais no norte, uma região subtropical de 8% do Brasil. Temos solos excelentes para o plantio, nós temos uma área continental, uma continentalidade muito expressiva, temos uma floresta equatorial fantástica, temos uma grande biodiversidade, água de superfície, água de profundidade, uma população que hoje, 2019, equivale a cerca de 211 milhões de habitantes, né? Temos muitos recursos minerais, nós temos aí ferro, nós temos bauxita, temos cassiterita, temos carvão, nós temos petróleo, gás natural, temos nióbio, nós temos aí uma riqueza de petróleo. Então o Brasil é um país de dimensões continentais com uma riqueza incrível, uma população muito miscigenada, vantagens importantes nessa geopolítica internacional. Fizemos então, pessoal, uma revisão, né? Um reforço sobre então a importância geopolítica do Brasil e as vantagens que o nosso país tem dentro de um cenário complexo político, claro, né? Aqui nós somos uma área de reforço escolar e temos então todas as disciplinas com aulas presenciais. Se você necessita melhorar suas notas escolares, tirar dúvidas, resolver exercícios de matemática, química, física, todas as disciplinas, tanto do ensino fundamental como também do ensino médio, entre em contato conosco pelos telefones que estão no seu vídeo. Agende seu horário e até a próxima revisão, o próximo reforço aqui no 7º reforço escolar. É isso aí.